Olá, somos André e Maria Clara e vamos falar de um assunto trazido pelo teórico clássico da sociologia, Durkheim. Vamos falar de um dos conceitos fundamentais, a solidariedade social. Durkheim, ao se debruçar sobre o estudo da sociedade industrial do século XIX, percebeu a importância de se entender os fatores que viriam explicar a organização social. Ele compreendeu que os laços que prenderiam a vida em sociedade por meio dos indivíduos se dariam pela solidariedade social. Contudo, para entendermos o que é a solidariedade social, objeto do nosso interesse, precisamos compreender as ideias sobre consciência individual e consciência coletiva, trazidas também por Durkheim. Consciência individual é própria de cada indivíduo, ou seja, é quando o indivíduo está sozinho consigo mesmo, sem interagir. A consciência individual é o que nos distingue um do outro. É o que nos torna indivíduos. Cada um de nós teria essa consciência que é própria, com características peculiares ligadas à nossa personalidade. Consciência coletiva são as crenças, regras, sentimentos e valores morais comuns à média dos membros do grupo, que antecedem o indivíduo, são exteriores a ele e exercem controle sobre ele. E qual é a relação entre consciência individual e consciência coletiva? É que a consciência individual pode desaparecer quando o indivíduo está em algum grupo compartilhando as regras, os sentimentos, as crenças e os valores morais daquele grupo. Durkheim, ao dizer que a consciência coletiva antecede a consciência individual, está mostrando que quando o indivíduo nasce ou quando chega em um grupo, essa consciência coletiva já existe e, portanto, ele deverá agir de acordo com ela, pois assim não quebrará a coesão social. Aqui vocês podem, então, perceber que a consciência coletiva é a sociedade agindo sobre a consciência individual. Qual é a importância da consciência coletiva no pensamento de Durkheim? É ela que mantém um grupo coeso, integrado, funcionando. Ela é responsável pela formação de nossos valores morais, daquilo que consideramos como certo ou errado, dos nossos sentimentos e comportamentos comuns. Esse conjunto de valores e práticas exerce uma pressão externa a todos os homens em suas escolhas, em menor ou maior grau. Vocês podem entender, então, que a consciência coletiva seriam os valores da sociedade inseridos no indivíduo, transmitidos na vida social. Para Durkheim, a soma de ambas as consciências formaria o ser social. Bem, vocês entenderam um pouco sobre as consciências coletiva e individual. Agora, vocês podem perceber que, para Durkheim, a solidariedade social se daria pela consciência coletiva, já que ela justifica essa coesão ou ligação entre as pessoas. Afinal, então, o que é solidariedade social? Em sua obra A Divisão do Trabalho Social, Durkheim afirma que a solidariedade social é aquilo que liga os indivíduos uns aos outros e nos apresenta dois tipos de solidariedade social. A primeira, própria das sociedades mais simples, e a segunda, a que caracteriza as sociedades complexas onde predominam a divisão do trabalho. Temos a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Vamos entendê-las? A solidariedade mecânica estaria pautada nos hábitos, na moral e nas tradições, onde o indivíduo é ligado diretamente à sociedade, prevalecendo seu comportamento enquanto consciência coletiva e não em seus desejos como indivíduo. Há uma forte identificação dos indivíduos com as tradições e costumes culturais da comunidade. Assim sendo, para Durkheim, quanto mais intensa é a consciência coletiva, mais forte é a solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica? Nela se tem a interdependência proporcionada pela especialização do trabalho, no modo de produção capitalista. Isso mesmo, seria necessário compreender a ideia de divisão do trabalho em relação ao desenvolvimento do capitalismo, ou seja, a maneira como os meios de produção foram se alargando e necessitando de mais funções organizadas. Dessa forma, ocorre um processo de individualização dos membros da sociedade, onde cada pessoa seria uma peça da engrenagem e teria um lugar e função na sociedade. Assim, os indivíduos se uniriam porque são interdependentes dentro da esfera social. Viu quantos conceitos e palavras novas aprendidas? Consciência individual e consciência coletiva, solidariedade social e os tipos existentes. E aí, curtiu? Esperamos que tenham gostado das contribuições clássicas da sociologia. Até mais!